Olá a todos, é um grande prazer estar aqui para mais um vídeo do canal Liberal. Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre uma coisa que eu tenho notado frequentemente nas redes sociais, no Brasil de uma forma geral e no tratamento de um ser humano com o outro, que é o ódio de classes, né? O ódio de classes foi uma coisa que foi levantada por Karl Marx, né? Então é uma coisa que vem do marxismo cultural, onde ele detectou o seguinte, que o mundo ele está sempre em guerra, uma classe está sempre em guerra com a outra, né? A classe dominante está sempre em guerra com uma classe dominada. Então assim, você vai sentir que, por exemplo, aqui no Brasil, seria como se os pretos estivessem em guerra com os brancos, né? Que os heterossexuais estivessem em guerra com os homossexuais, que, por exemplo, os pobres estivessem sempre em guerra com os ricos, né? E sempre assim, sempre esse ódio de classes, né? Então, assim, esse ódio de classes faz com que as pessoas elas venham afastar outras do convívio por causa de política. Então esse ódio de classes é criado pelo socialismo, pelo comunismo, né, de Karl Marx, e ele vai se espalhando no mundo. E assim, o mais interessante sobre isso tudo é que existem 193 países no mundo hoje, né, mais ou menos 193, mas assim, somente 2 são comunistas, e somente uns 7, assim, no máximo 7, são socialistas e comunistas, né? Então assim, os outros 186 países, né, eles precisam engolir esse tipo de coisa goela abaixo, né? Eles precisam ficar engolindo esse tipo de ódio de classes do marxismo cultural. Então assim, né, uma pessoa bloqueia a outra por causa de política, um amigo faz isso por causa de política, tá? E a origem disso é porque Karl Marx, né? Karl Marx ele era ateu, tá? Ele não era uma pessoa que tinha o amor ao próximo como seu maior mandamento, tá? Onde você não tem o amor ao próximo como seu maior mandamento, o que você vai fazer com aquilo que não te agrada no próximo? Você vai sempre afastar aquilo, né? Porque aquilo não te agrada. Então isso é um pensamento egoísta, um pensamento que vem do ateísmo, tá? Porque geralmente a cultura ocidental, de uma forma geral, que é baseada, que tá alicerçada, que funciona em cima da cultura judaico-cristã, né? A gente entende o seguinte, que o amor ao próximo ele é o que mantém a nossa sociedade de uma forma justa, né? de uma forma sempre em harmonia, tá? Quando você retira esse tipo de coisa, porque geralmente essas pessoas que geralmente que apoiam o socialismo, o comunismo, elas dizem o seguinte, falam, olha, política não tem nada a ver com religião, não, mas tem sim, porque Karl Marx, né, a partir de Karl Marx, que vem todo esse socialismo e esse comunismo, a partir de Karl Marx, foram que os ateus comunistas pegaram esse gancho para poder militar contra a religião alheia. Tá? E assim eles mataram 110 milhões de humanos na humanidade, né? Militando o ateísmo de Estado, né? Aquele ateísmo que é contra toda forma de religião, né? E como a gente já sabe que o único lugar onde o amor ao próximo é um mandamento, você precisa seguir esse mandamento, é dentro do judaísmo, e posteriormente, né, nós vemos isso como um mandamento dentro da Torá, né, dentro do escrito judaico, das leis de uma forma geral do povo judeu, né, e depois Jesus, como judeu, ele repetiu isso nos evangelhos, ou seja,
Então, dentro da cultura ocidental, né, que é, né, é sempre alicerçada pelo judaísmo e pelo cristianismo, né, em sua maior parte, né, a gente vê isso como um mandamento, mas sempre quando você pega o socialismo e o comunismo, isso não é um mandamento, porque Karl Marx já era ateu. Né? Karl Marx já afastou toda e qualquer forma de religião e toda e qualquer forma de ideologia vinda disso. Né? Então ele afasta isso. Né? Então assim, é daí que você encontra esse ódio, esse rancor, né, que vem do lado socialista, que vem do lado comunista. É aquela coisa que a pessoa não suporta a opinião alheia. Então quando você dá uma opinião de política, ele vai lá e te bloqueia no Facebook. Quando você dá uma opinião política, ele vai lá e te bloqueia sei lá, no YouTube, ele te bloqueia no Instagram, tá? Ele passa a não conversar mais com você, ele passa a guardar um ódio e uma mágoa e um rancor dentro do coração, coisa que é proibido também dentro da lei judaica. Né? Então assim, essa luta de classes, esse ódio, essa mágoa, ela é colocada pelo socialismo, né? E isso é uma doença, tá? E se você pegou essa doença, se você bloqueou pessoas, se você bloqueou amigos, se você ficou sem falar com pessoas da sua família, né? Se você não fala mais com eles por causa de política, saiba que a doença do comunismo e do socialismo, ela atingiu você, tá? Ela chegou até você e você precisa tirar isso do seu coração, você precisa afastar isso para poder ter de volta né, as suas amizades, que isso é o mais importante, tá? Isso é o que vale mesmo, né, no mundo hoje. Porque o comunismo está só em 2 países somente, e o socialismo no máximo 7. Então assim, entre 193 países, né, você pode notar que se 186 países não são comunistas, você pode notar que né, se você fizer uma análise, você vai notar que você está indo pelo caminho errado, tá? Você está indo pelo caminho onde a humanidade não está indo mais. Tá? A humanidade não está indo mais por esse caminho, né? Então 186 países já não são mais como, nunca foram comunistas né? e procuram vamos dizer assim, deixar isso para trás. Isso é uma história, né? Isso é uma história passada na humanidade. Então cuidado para você não estar revivendo esse ódio, revivendo essa mágoa, revivendo isso que exterminou 110 milhões de humanos. Tá bom? Esse é o meu recado para você. Um grande abraço, obrigado, até o próximo vídeo.